Você sabia que muitos dos problemas que colocam a operação em risco começam bem na superfície do trilho, justamente onde a roda encosta? São chamados defeitos superficiais. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os principais tipos, como eles surgem e o que pode ser feito para evitar esse problema que, tira o sono de muita gente. Fica comigo até o fim, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os defeitos superficiais, ou RCFs. Vamos lá! Salve, pessoal! Marcelo Wilson com vocês aqui no nosso canal para mais um vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre defeitos superficiais, ou RCFs. Os defeitos superficiais são danos que ocorrem na parte superior do trilho, causados principalmente pela repetição do contato roda-trilho, a ausência de lubrificação, fadiga do material. Eles podem parecer inofensivos no começo, mas evoluem rapidamente para problemas muito sérios, falhas muito graves que podem levar inclusive à fratura do trilho. Existem alguns tipos, de defeitos superficiais. O primeiro que nós vamos falar é o head check. O head check é o primeiro sinal de dano. É uma microtrinca inclinada que aparece ali na borda do boleto, ali acima da linha de bitola. Ele aparece com mais frequência em ferrovias pesadas, mas ele é causado também pelo estresse repetitivo das rodas. Então, nas ferrovias de passageiro, onde tem uma frequência muito alta, também aparecerá o head check. Se não tratadas, essas trincas, essas microtrincas podem crescer e vão evoluir até para uma fratura de trilho, tá bom? Depois nós vamos falar do shelling. O shelling é uma evolução do head check. As trincas vão aparecer, vão formar o head check, elas vão continuar avançando. Lá no fundo elas se unem, solta aquela película ali, aquela placa, e formam o shelling. O shelling ele é caracterizado justamente por isso, que parte do material vai soltando e eles vão formando concha, Não sei se todo mundo lembra do posto Shell. Então Shell é concha. Shelling, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria conchado. Então você tem ali conchas menores, ele fica arredondado, Então depois aquilo vai se unindo até formar grandes falhas ali no trilho e compromete muito o desempenho da via. Ali já vai ter dano de roda. Quem tem dormente de aço, então, sai triturando tudo, porque bate muito. O shelling é muito ruim. Um problema muito sério. E assim, para ele não tem muita conversa, não. Ele já não tem mais como esmerilhar, é troca de trilho mesmo. Depois nós vamos falar do spalling. Spalling é quando os pedaços do trilho se despendem pela ação da roda em áreas já fragilizadas. Parece uma lasca, Ele é mais compridinho assim, mas é uma falha progressiva que pode gerar um defeito estrutural grave. Vamos agora falar também do squat. O squat aparece principalmente em linhas retas, com trincas que se desenvolvem de cima para baixo no trilho. Ele pode se originar em pequenos impactos e evoluir para fraturas perigosas. E vamos falar também das ondulações e corrugações. As ondulações ou corrugações, elas causam trepidações, muito barulho, muito ruído e desgaste muito acelerado. São provocadas por rigidez excessiva da via, por exemplo, laço contaminado, ou uma via de laço de concreto. Nos trens de passageiro tem muito, e o trilho não tem o devido cuidado, falta de lubrificação, superelevação mal ajustada também pode causar corrugação, entre outros fatores, E em trechos curvos com tráfego intenso, o risco fica bem maior. Aí, pessoal, falando de causas e consequências, todos esses defeitos, eles têm origem do esforço excessivo do contato roda-trilho.
Atrito constante associado a tráfego intenso, às vezes, em alguns casos, falta de manutenção ou manutenção deficiente, ou mesmo problema na geometria da via, coisa que nós falamos aqui nesse vídeo aqui, ó, sobre a geometria da via, vão gerando esses microtrincas e elas vão fragmentando. Onde essa trinca vai surgir ali na região do trilho, ali na superfície, tem a ver com cada um desses motivos acima. E o resultado é sempre o mesmo, né, pessoal? Aumento no ruído, desgaste excessivo, risco de fratura, possivelmente tendo, né, risco de um descarrilamento, aumento no custo, perda de eficiência energética, tudo isso aí a gente vai tendo. Imagina um trecho em corrugação. É lógico que o trem vai gastar mais energia para vencer aquilo ali. Imagina se isso está em rampa. Muito comum, né, que ele traciona. Então, assim, muito comum em trechos de frenagem e de tracionamento. Imagina isso, como é que fica. Então, assim, a gente tem que dar essa atenção especial para poder evitar que esses defeitos apareçam, né? E aí, como que a gente previne isso? Gente, a ferrovia moderna, ela está caminhando para mecanização. Não tem como a gente pensar em serviços manuais para esses grandes trabalhos assim. Ainda existe, tem uma esmerilhadora que ela tem vários roletes, ela permite tirar pequenas corrugações, se não me engano até 2,5 metros. Mas se você fazer um esmerilhamento completo de um trecho, tem que ter uma máquina esmerilhadora. Então, assim, a melhor prevenção, a melhor remédio é a prevenção. Não adianta. Então, assim, esmerilhar periodicamente, você consome menos trilho no esmerilhamento, né? São décimos de milímetro. Agora, o esmerilhamento corretivo não, você já tem aí milímetros. Lubrificação, o controle da lubrificação, modificador de atrito, né? Fazer sempre as inspeções com ultrassom para poder monitorar esses defeitos, apesar que a maioria dos defeitos superficiais não são detectados pelo ultrassom. Mas, por exemplo, os impactos que eles podem causar, sim. Controle, né, do contato roda-trilho, ajuste da geometria. A gente já falou sobre geometria de via aqui. Então, isso é muito importante, pessoal. É muito importante. Tá bom? E é isso. Os defeitos superficiais são mais comuns do que a gente imagina. Eles têm causado muitos problemas aí, né? Trecho afora. Mas, assim, com conhecimento técnico, as ações preventivas, os estudos, gerenciamento do atrito, gerenciamento do impacto, né? Da geometria, com as concordâncias geométricas, tanto das curvas horizontais quanto das curvas verticais. Então, assim, é possível garantir, né, que a gente vai extrair o máximo dos trilhos, que são os materiais mais caros. Então, assim, o custo é muito alto, né? A gente não pode se dar ao luxo de ficar perdendo trilho, né, por imprudência. Então, tomando todas as precauções, fazendo todo o dever de casa, a gente consegue sim extrair o máximo desse trilho, fazer com que ele chegue até o TBT máximo dele, até o fim da vida útil dele. Mas, assim, é preciso disciplina, é preciso persistência, muito trabalho duro, muito estudo, mas isso é possível. Se tem algumas pessoas que fazem, mostra que todos podem fazer, não é mesmo? Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por mais esse vídeo. Eu vou deixar aqui, ó, em algum lugar aqui, alguns tags aqui para vocês curtirem outros vídeos aqui do canal. E convido a todos, né, que se inscrevam, que curtam, compartilhem, interagem aí no canal, nos comentários, que vai ser um prazer imenso, imenso poder respondê-los, poder trocar uma ideia com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!